Olá, amados e amadas do Senhor. Mais uma vez eu estou aqui entrando na sua casa para falar com você um pouquinho daquilo que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. Vocês já repararam que existem algumas pessoas que, na verdade, ainda crianças, a gente vê que elas são diferentes? A gente vê, ou muito jovens, são pessoas dinâmicas, pessoas dispostas, pessoas... Elas são diferentes, não são? Eu creio que essas são pessoas que têm um chamado desde lá, bem novinha, bem pequenininha. Deus tem algo na vida delas em especial desde pequenininho. Não que Ele não tenha nas nossas vidas também. Eu creio que o Senhor tem na vida de todo mundo um chamado, que desde quando a gente ainda está no ventre das nossas mães, esse chamado já foi feito. Mas existem algumas pessoas que têm um chamado ainda maior. Essas pessoas, elas são diferentes desde que nascem, elas são usadas desde que nascem e o Senhor usa de formas diferentes cada uma delas também. Hoje a gente vai contar um testemunho assim, de uma pessoa que realmente foi escolhida e usada desde pequenininha e hoje ela está aqui em Sete Lagoas mudando vidas, não só aqui, mas também na região toda. Hoje a gente vai entrevistar o pastor Adriano Cabral. Oi, pastor, seja muito bem-vindo. O senhor é a primeira pessoa da Assembleia de Deus que eu entrevisto aqui, eu estou muito honrada. Logo que eu converti, eu queria ser igual aquelas irmãs do círculo de oração, sabe? Eu falei, hoje eu vou até de coque, eu queria ser igual aquelas irmãs do círculo de oração. E eu tenho orado para que o Senhor me transforme mesmo numa daquelas irmãs. É um prazer receber o senhor aqui e contar um pouquinho da sua história. A alegria é toda minha, irmã Carol. Eu quero louvar a Deus por esse privilégio de poder fazer parte hoje desse importante programa que tem levado mesmo ao coração das pessoas a esperança, que realmente há sim, Deus tem um projeto que pode revolucionar e mudar vidas. Né? E parabéns a todos os seus telespectadores que de forma muito assídua têm te acompanhado, como a gente estava conversando agora há pouco. Sim. E eu vim hoje aqui também para contribuir com isso e quem sabe através daquilo que Deus fez na minha vida, poder estar falando de forma também muito forte com aqueles que estão nos ouvindo hoje. Eu creio. Espero contribuir e o Deus que fez coisas grandes na minha vida é o mesmo Deus que está muito interessado na sua também. Glória a Deus. E eu creio também, pastor, que essa vai ser a primeira de muitas outras vezes que o Senhor vai estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Amém. Assim que nós tivermos essa oportunidade, pode ter certeza que será sempre um prazer poder estar aqui para contribuir com seus telespectadores e com o projeto da Aliança. Amém. Pastor, como eu falei na abertura do programa, existem essas pessoas que o Senhor chama e usa desde muito novas, né? E o Senhor foi uma dessas pessoas. O Senhor teve uma experiência com Deus logo na sua infância, né? Ainda bem pequeno, né? Como foi isso, pastor? Olha, Carol, eu sou filho da senhora chamada Elizabeth, minha mamãe. Minha mãe, ela é filha de pastor. Ela se casou com o meu pai. O meu pai não conhecia ainda o Evangelho. Era de uma família muito tradicional, mas através dessa união, hoje, praticamente quase toda a família do meu pai hoje serve ao Senhor. Glória a Deus. E meu pai teve um problema, ainda muito jovem, cardíaco, ele teve que fazer uma cirurgia, e ele fez uma cirurgia cardíaca, teve que trocar válvula, tudo oriundo, na época, ainda muito carente a medicina, de problema de febre reumática, desse gênero. E logo que se casaram, não demorou muito, eu nasci no ano de 75, e quando criança tive a infância como uma infância de qualquer um outro garoto, né, normal, mas por volta de 6 anos, foi diagnosticado um problema também de ordem cardíaca. E, de repente, eu comecei a tomar as mesmas medicações que o meu pai tomava. Nossa. Né? E aí, aquela preocupação, eu lembro, meus pais preocupados, a minha mãe, eu gostava muito de jogar futebol,
né? Eu já estava perto de 9, 8, 9, 10 anos. E quando ela descuidava, eu corria, ia para o campinho, para a quadra, daqui um pouco ela chegava. Adriano, você não pode, o médico falou, certo? Não faz isso, e me levava para casa. Aquilo era uma tristeza, né? Mas ela fechava o olhinho e eu corria para a quadra. Mas por que não podia jogar futebol? Porque eu fui desenganado. E qualquer esforço físico que talvez eu fizesse, isso poderia ser fatal, né? Para mim, que estava naquelas condições na época. E fui levando, né, a vida ainda muito criança, né, estudando, mas passando mal. Eu era daquele que não gostava de alarmar minha mãe. Mas teve um dia, mas sempre criado na igreja, teve um dia nós estávamos para fazer ensaiando uma peça teatral para passar uma homenagem, era no Dia das Mães. E a esposa do nosso pastor estava ensaiando as crianças, e eu fazia parte, né, do grupo de crianças de teatro. Mas esse dia eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Na verdade, ainda quando criança, a gente não sabe, tudo muito novo. Fala que você está desenganado, mas você não tem ideia disso. O que é isso, né? E só sei que o que eu senti não deu para mim continuar, né, no ensaio da peça. E eu falei para a pastora, eu vou embora. E ela, não, tudo bem. Fui embora, cheguei em casa, era um ensaio já próximo da noite. Cheguei em casa, não avisei os meus pais, fui logo para a cama e fiquei caladinho. Mas chegou um momento que eu comecei a sentir dores, aquelas coisas, e eu não aguentei, chamei a minha mãe. Mãe, ela veio e eu falei para ela, ela já ficou preocupada, porque já sabia. Eu sou filho de um biomédico, meu pai trabalhava, ele é falecido hoje, trabalhava na área de saúde, e logo ele veio, porque também tinha conhecimento da minha situação, e ele me escutou do jeito dele, já me pegou e já levou para um médico que ele trabalhava com ele, um cardiologista, e esse médico imediatamente me medicou e me enviou, pediu para que ele me enviasse, me levasse urgentemente para, na época, Goiânia, né, a capital de Goiás. Eu sou goiano. E fiz uma bateria de exames e o diagnóstico foi que não tinha muito o que fazer. Não tinha como fazer a cirurgia, porque se fizesse, eu poderia não ter êxito na cirurgia. E aí eu sei que foi um martírio muito grande para os meus pais. Voltamos depois dessa crise para casa e mais intensamente na medicação, e a vida foi passando. Mas a minha mãe é uma mulher muito de fé. Filha de pastor, como já disse, e sempre orava, buscava a Deus. E um dia Deus, pela sua infinita misericórdia, ouviu a minha mãe. E eu estava um dia, me lembro como hoje, já com uniforme para ir para a escola, e chegou uma irmã, uma missionária. Ela tinha ido para a cidade que nós estávamos morando com o propósito de fazer a obra, e ela foi na minha casa minutos antes de eu sair para a escola. Chegou em casa, minha mãe a atendeu, e de repente a minha mãe me chama, Adriano, vamos fazer uma oração, você já está indo para a escola? E eu, tudo bem. E reunimos lá no quarto e começamos a orar. Eu ainda muito criança, e começamos a orar, e eu tinha um desejo, Ana, e o Senhor falasse comigo através de um profeta. Eu fui criado na igreja, eu nasci num berço evangélico, então eu achava aquilo lindo, né? Eu sabia que era Deus usando alguém para falar com pessoas, e eu tinha aquilo, Senhor, fala comigo. E um dia eu vi Deus falando com uma pessoa que estava desviada, tinha afastado, e aquilo para mim, eu fiquei muito contrariado com Deus, confesso para você. Eu cheguei a dizer assim para Deus, Deus, o Senhor fala até com quem não está querendo levar o Senhor a sério, por que o Senhor não fala comigo? Né? Como Deus escuta as coisas, é impressionante. Nesse dia da oração, Deus toma aquela irmã lá no quarto da minha mãe. Deus começa a usá-la e de repente ela vem para o meu lado e coloca a mão na minha cabeça. E Deus naquele dia
falou comigo pela primeira vez dentro do molde que eu desejava ouvir Deus. Como Deus é tremendo. E as primeiras palavras eu me lembro como hoje. Deus disse para mim, assim, meu filho, tudo tem um tempo. E hoje chegou o tempo de eu falar contigo. Glória a Deus. Eu ainda muito criança, mas sabendo do que estava acontecendo, me emocionei muito. E naquele dia eu fui agraciado com o presente da cura. Deus, usando aquela serva abençoada, Deus disse, olha, hoje eu estou fazendo uma cirurgia em você. Uau. Certo? Os meus anjos estão descendo agora e estão fazendo um transplante no seu coração. Nossa. Eu, quando criança, assim, eu não desmaiei, não. Eu ouvi, já estava assim emocionado, chorando, lembro como hoje, e Deus fez naquele dia uma cirurgia, certo? Uma cirurgia cardíaca em mim. Parece estranho, parece uma coisa assim, absurda, mas isso aconteceu comigo. E eu louvo a Deus que minha mãe acreditou no que ouviu aquele dia. E a minha mãe, a partir daquele dia, suspendeu a medicação que eu tomava. Nossa, foi uma atitude de fé mesmo. E nunca mais eu tomei um remédio. Depois, é claro, eles voltaram comigo para fazer toda a avaliação. Os médicos que já me conheciam disseram para os meus pais, eu não sei o que está acontecendo. Esse menino parece que nunca teve problema de coração. O senhor tinha o quê? Uma arritmia? Era o quê? Era arritmia, era... Sopro, não sei. Era uma arritmia, e no dia que Deus fez essa obra em mim, ele disse, olha, eu estou te curando hoje, e estou te curando de algo que ainda nem os seus pais, certo, sabem ainda que você tem. Meu Deus. Mas hoje eu estou fazendo uma obra. E ele disse, porque eu te chamei e tem um projeto na sua vida. Glória a Deus. E eu recebi, né? Terminou aquilo, continuei a vida normal. Fomos pro médico. Foi jogar futebol. Né? E a vida transcorreu normal. Aí veio a adolescência, né? A partir daí, minha mãe sempre teve muito cuidado com a gente. Nós somos 2 irmãos. Eu sou o mais velho e tenho um caçula. E às vezes a minha mãe pegava muito no meu pé. Como assim? Adriano, cuidado. Às vezes eu queria dar uma saída, alguma coisa. Ela, cuidado que Deus fez na sua vida. Pastor, eu sei que a adolescência também foi um outro marco na sua vida. Então eu vou pedir ao senhor que aguarde um momentinho. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e volta para saber como foi a adolescência do pastor. É rapidinho. Perfeito. Olá, amados. Nós estamos de volta com o pastor Adriano Cabral, da Assembleia de Deus Madureira, Campus 7 Lagoas. Pastor, e o senhor vai contar pra gente agora como que foi essa fase da adolescência, né? Que a sua mãe já ficava aí cheia de dedos, de cuidados, te lembrando o que Deus já tinha feito. Eu confesso para você que essa era uma parte que a minha mãe fazia exaustivamente e que não me agradava muito. Mas eu louvo a Deus porque ela fez isso. Às vezes eu queria sair para algum lugar e ela sempre me lembrava, olha o que Deus fez na sua vida, hein? Você seja grato. E um dia eu respondi à minha mãe, disse, olha mãe, também não é assim não, olha, Deus te fez um milagre, era para você estar morto, não. E aquela fase de adolescência, que você quer ignorar tudo, né? E eu respondi à minha mãe, não é bem assim não é bem assim como a senhora está falando não. E os dias passou. Um dia nós estávamos numa reunião e aí pela segunda vez Deus usou um vaso e falou comigo, ainda adolescente. E ele disse, meu servo, era para você já estar nos meus braços. E aquilo, quando eu vi aquilo, eu confesso que eu assustei e lembrei do que eu tinha respondido da minha mãe, né? E eu
te dei vida, porque eu tenho um projeto na sua vida, eu te chamei. E a partir daí, eu confesso que muita coisa mudou. Muita coisa mudou na minha forma de acreditar em Deus, na minha maneira de servi-lo. Eu nunca saí dos caminhos do Senhor, ainda muito novo, sempre envolvido com a igreja. Fui líder de jovens, ainda adolescente, sempre envolvido com as coisas de Deus. Mas eu louvo muito a Deus pelo Senhor ter me dado essa oportunidade, não de me jogar na cara, mas de me lembrar, certo? E eu confesso, pastor, eu tô segurando aqui para não chorar, porque a minha filha foi curada aos 2 anos, foi por isso que nasceu a aliança. E eu entendo a posição da sua mãe e entendo a sua posição, porque é tão difícil lidar com isso depois. Eu falo exatamente a mesma coisa que a sua mãe falava, eu falo com a minha. Eu falo, Nick, Jesus te curou, você tem que ser mais obediente, você tem que comportar, obedece a mamãe, Jesus quer te usar. E aí ela vira, tem horas que ela fala, ai mãe, mas tem horas que ela vira e fala, ai mãe, eu sou ousada demais, né? Eu falo, menina, fica calma. Só que ela tem 6 anos, ela foi curada aos 2. Então, é difícil a situação, porque às vezes ela se acha demais, sou a íntima do Senhor, e às vezes ela acha que eu pego no pé demais. Eu entendo a atitude da sua mãe, como é difícil isso, né? E isso, Deus, quando me lembrou disso, mudou, foi uma mudança radical na minha vida. O senhor tinha quantos anos? Eu já estava com 13 para 14 anos, certo? Quando Deus falou comigo pela segunda vez e justamente me mostrando isso. E aí eu comecei mesmo a me envolver mesmo com as coisas de Deus, na igreja, como te disse, fui líder de jovem ainda muito cedo, e começando a me envolver com as coisas de Deus, e logo o tempo passa, né? E olha, passa rápido, né? Gente, passa rápido. Tive a oportunidade aí veio, conheci a minha esposa e nos casamos, né? E logo assim perto, já casadinho de novo, eu tive uma dificuldade de saúde, assim, inexplicável. Parece que tive um problema de uma infecção intestinal, e aquilo me deixou muito mal, mas muito mal mesmo. Eu trabalhava também no hospital com meu pai, que era biomédico, no laboratório, e tive toda a atenção dos médicos. Residia nessa época na minha cidade natal, na cidade de Goiás, antiga capital do estado de Goiás. Fui transferido para Goiânia, e a esposa preocupada, né? Gente, não é possível, eu casei agora, será que... né? E tinha uma irmã muito usada por Deus na nossa cidade, e um dia ela saindo, ela encostou na casa dessa irmã, não foi com o propósito de receber uma oração, mas foi lá para vê-la. Ela estava aflita também do que estava acontecendo, ela não tinha passado por essa situação, né? E eu não estava bem, realmente eu não estava bem, estava muito fraco, e a irmã resolveu, naquele momento, aproveitando o ensejo que ela estava, fez uma oração, e Deus usou essa irmã e falou com a minha esposa, e disse, olha minha serva, não preocupa com o teu, já era para ele estar nos meus braços há muito tempo, mas eu dei vida, porque eu tenho um projeto na vida dele. Eu vou fazer a obra. Foi a segunda vez, agora Deus não tinha falado comigo, né? Eu tinha falado com a minha esposa, até mesmo a respeito de aonde era para mim estar, se não fosse a misericórdia e a intervenção dele na minha vida. Ela voltou e fomos para Goiânia na época, e algo muito interessante aconteceu. Eu cheguei mal, mas a hora que eu dei entrada no hospital, certo? Parece que automaticamente eu já fiquei bom. E o médico chegou para me atender e falou, Adriano, era conhecido? O que está acontecendo? Não, você está bem? Estou bem. Eu falei, então vou te dar alta. Aí só fez eu dormir lá no hospital. No outro dia de manhã eu saí e não estava comendo nada. Meu pai me pegou, certo? Vamos agora
tratar de um negócio que você está precisando. Né? Me levou para uma churrascaria. Meu Deus! Certo? Aí a minha esposa, não, você não pode, você estava com uma dificuldade agora, você tem que começar a comer devagarzinho. Pensa no tanto que comi. Né? Nossa! Mas Deus fez esse milagre e mais uma vez para voltar de forma muito forte dentro de mim aquilo que ele já tinha falado comigo anteriormente. E agora, falando com a minha esposa, que era assim para mim já estar descansando nos braços dele, mas em virtude do projeto que ele criou e elaborou, certo? Para mim, ele tinha me dado vida. E as coisas, a partir daí, começaram a acontecer. Glória a Deus. Deus, pela sua infinita bondade, tem me guardado, tem me sustentado, e eu sou muito grato por tudo que o Deus tem feito na minha vida. Através dessa oportunidade de vida, Deus me deu o privilégio de ter uma família. Hoje tenho 2 filhos, um está com 16 anos e outro com 15. E graças a Deus todos estão atuantes na igreja, um é baterista, o outro é tecladista, e me ajudam muito. A minha esposa também é uma pastora abençoada, que tem feito um papel extraordinário, tem compreendido o chamado de Deus na minha vida. Isso tem feito muita diferença no meu ministério, e eu tenho muito que louvar a Deus por isso. Glória a Deus. E a vida não terminou aí. Nessa época eu estava nas minhas atividades, eu trabalhava com meu pai num laboratório de análises clínicas, tenho essa profissão, ele me ensinou. Perdi meu pai muito cedo, no ano de 2000, ele ia fazer 44 anos de idade. Nossa! E logo tive que assumir o laboratório e toda uma carga mesmo de mais responsabilidades. E com isso, logo também surgiu o convite para mim assumir a primeira congregação, dirigir, pastorear a primeira igreja. Estava num momento assim, muito atarefado, meu pai tinha acabado de falecer e as coisas estavam, né, muito tumultuadas. Mas nesse contexto que me surgiu a oportunidade, o meu pastor um dia me chamou no seu gabinete e ele era destro, escrevia, e eu cheguei, eu cumprimentei, ele só me levantou o olho assim, me cumprimentou e me fez a seguinte pergunta: Adriano, você tem vontade de dirigir a igreja? Mas ele não estava olhando para mim não, ele estava escrevendo. E eu disse: meu pastor, o senhor sabe que eu estou aqui para servir. Aí novamente ele disse: Adriano, você tem vontade de dirigir a igreja? Aí foi o meu chefe, eu chamei ele assim: o senhor sabe que eu estou aí para servir. Aí ele parou do que estava fazendo, escrevendo, olhou para mim: para servir eu sei que você está, eu estou perguntando se você tem vontade de dirigir a igreja. Aí quando ele falou assim, eu tomei um susto, né? Confesso. E aí a resposta saiu quase que assim... Automática. Sim, senhor. Então a sua posse é quarta-feira no setor Rio Vermelho. Aí eu, tá bom? E eu, sim, senhor, então tá dispensado. Desse jeito. Aí eu quis argumentar, quarta-feira a gente se vê lá, tá? Saí. A gente que às vezes pertence a uma igreja menor e não conhece ainda, não conhece muito bem. Eu conheço um pouco mais o procedimento da Assembleia e tal, eu sei que é assim mesmo, né? A gente fica assustado. Eu acho que eu não teria reação, não sei o que eu faria. Eu era o vice-presidente do campo nessa época. O senhor já era pastor? Eu era um evangelista na época e trabalhava com ele como vice-pastor, vice-presidente do campo. E na época tinha acontecido uma fatalidade, o pastor dessa congregação tinha falecido. E aí ele me chamou e me direcionou para essa congregação. Cheguei em casa, falei com a esposa e ela, não, vamos lá, Deus tem esse projeto com você, vamos assumir. E assumimos a primeira congregação.
Eu confesso para você que foi um momento assim muito difícil. E depois, uma oportunidade, eu chamei o meu pastor presidente e disse: "Ô pastor, o senhor sabe, a minha vida está complicada, eu estou com muitas tarefas". E nessa época eu estava fazendo faculdade e estava com uma certa dificuldade à noite por conta da faculdade. Aí ele virou para mim e disse assim: "Se vira, você é inteligente, dá seu jeito". E eu: "Tá bom", né? E aí fui dando um jeito. E Deus me abençoou. Tive Glória a muito Deus. êxito. Hoje, graças a Deus, sempre que vou à minha cidade natal, tenho um carinho muito especial por todos, inclusive por aqueles que eu pastoreei. Hoje aqueles que eu pastoreei, que eu encaminhei também, muitos já são pastores, né? O tempo passa, né? Sim. E graças a Deus por isso. E daí, a minha vida também não consistiu, nesse momento, somente na igreja. Eu administrava um laboratório, tinha também uma empresa, eu mexia com vendas por produtos, vendas por catálogos. Sim. Então, era muita coisa. E logo também, na época, surgiu a oportunidade, o prefeito da nossa cidade, lá na época, me viu um dia numa agência do Banco do Brasil, e éramos conhecidos, e ele virou para mim e disse o seguinte: "Ó, está perto aí, eu vou me candidatar à reeleição, e quem serve para ser meu vice é você". Eu nunca fui filiado a partido político, né? E eu falei: "Não, doutor, eu não mexo com isso não". Eu falei: Não, eu estou dizendo que não mexo com isso porque assim, hoje não depende só de mim, né? Eu sou pastor de igreja, eu tenho um ministério, tenho o meu líder, pois eu vou lá agora falar com o seu pastor presidente". Então tá bom, depois a gente conversa. E você não acredita que ele foi Ele lá? foi mesmo. Ele foi, conversou com o meu pastor presidente na época, o pastor Valdivino Rodrigues da Luz. Passado um pouco, o meu pastor me liga, dizendo: "Ó, o prefeito esteve aqui e falou do projeto dele, e eu já reuni aqui com a nossa liderança e nós estamos apoiando isso. Estou te ligando para pedir para você para aceitar". Foi assim, né? Gente. Do nada, nunca tinha nenhuma aspiração nesse lado, né, político. Estava cuidando da igreja, cuidando das minhas coisas, mais um ainda, né? E nesse contexto, então, diante da palavra do meu líder, eu então aceitei o projeto. Deus tinha falado comigo que tinha uma cadeira. E aí eu pensei que a cadeira era essa de ser possivelmente o prefeito da minha cidade. Porque no entendimento era, ele ia sair para prefeito, 2 anos, ele ia ser para deputado e assumiria a prefeitura. Tá, olha a cadeira então que Deus tinha falado comigo, né? Mas os projetos de Deus são maiores do que os nossos. E às vezes achamos que é uma coisa e Deus tem outra, né? Verdade. Eu achava que a cadeira era a cadeira do âmbito político, né? Tá. Mas aí passou por razões diversas, a questão desse cenário mesmo político, a vitória não foi alcançada, né? Bom, então ele não conseguiu a reeleição, né? Não conseguiu. Então, pastor, a gente vai fazer mais um intervalo e volta para contar o final do seu testemunho. É rapidinho. Hoje nós estamos contando o testemunho do pastor Adriano Cabral. E é uma história surpreendente. Ele tinha me contado um resumo bem pequenininho, mas eu não imaginei que tinha tanta coisa. Pastor, até candidato a vice-prefeito. Foi, menina. E aí o que acontece, irmã Carol? O resultado não foi aquilo que estávamos esperando. Uma série de coisas. E agora como que fica? E a cadeira? E a cadeira? Né? E Deus tinha falado comigo, em um momento que estava vivenciando, o seguinte: desprende das suas coisas, porque eu te chamei e sua jornada é longa.
e dentro de poucos dias vou te fazer um convite, e ai de ti se rejeitar esse convite. Nossa. Deus fala as coisas com a gente escuta e vamos aguardar, né? Tá bom. A cadeira que estava pensando não era mais aquela. Tá. E logo veio o convite. Surgiu um convite de um pastor que tinha sido meu pastor e hoje estava trabalhando em um outro campo, na cidade de Formosa, e ele me fez um convite para trabalhar com ele. Mas eu, naquele momento, eu estava administrando um laboratório de análises clínicas, tendo uma outra empresa e cuidando da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito dependente do meu pai, e depois que meu pai faleceu, a gente assumiu aquela responsabilidade de cuidar dela, de zelar dela. Como que eu faço agora? Veio então um convite para me desprender disso, para me deixar tudo para trás. A sua cidade natal, a sua família, tanto do seu lado como da sua mãe, certo? E eu comecei a fazer algumas provas, a gente tem essa mania, né? E eu falei, Senhor, então vai mais essa aqui. Se fosse da sua parte, Senhor. Se o Senhor tem um projeto nisso, então o Senhor vai me responder nisso. Meu irmão tinha um outro ramo, mexia na área de informática e não queria saber de laboratório. E eu não queria deixar o laboratório na mão de terceiros. É um laboratório já de muito tempo, né, de renome até mesmo, conceituado, né? Eu não queria deixar na mão de um terceiro. E o projeto era que, se Deus tivesse mesmo isso para mim, se era para mim aceitar mesmo esse convite, meu irmão iria assumir o laboratório. E marquei com ele, conversei com ele, e ele resolveu assumir o laboratório. Eu, olha, agora tinha a empresa. E eu falei, agora, senhor, a empresa tem que vender. Aí o meu funcionário, conversando com ele, falou, não, me faz as condições aí que eu fico com a empresa. E ele ficou com a empresa. Aí eu falei, agora não tem jeito. Agora tem que ir. E aí, então, aceitei o convite e fui. Agora, dar mesmo essa exclusividade e dedicar propriamente à questão eclesiástica. E daí em diante o senhor ficou por conta da obra de Deus? Aí foi por conta da obra de Deus. Aí fui para Formosa e dirigi algumas igrejas do campo de Formosa. E, por último, eu estava na cidade de Unai, pastoreando, quando vim para Minas. E em Unai, a nossa liderança nacional, através do bispo Manuel Ferreira, nosso presidente, ele emancipou hoje a igreja que eu sou pastor, hoje aqui em Sete Lagoas, e me enviou para cá para presidir o campo de Sete Lagoas, Ministério de Madureira. E nós aceitamos o desafio, nem imaginava onde é que ficava Sete Lagoas, mas estou feliz porque estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou. Não foi fácil tomar essa decisão, é muita renúncia. Hoje eu estou a 1000 quilômetros, né, dos meus familiares. A família que eu tenho aqui é você, é a igreja que eu presido, né? Mas todo o restante da minha família, quanto minha quanto da minha esposa, é em Goiás. Nossa. Mas Deus, ele sabe trabalhar de forma especial na nossa vida e nos preparando para isso. Hoje estamos aqui em Sete Lagoas, nessa cidade abençoada, uma bonita cidade que me acolheu de forma muito especial, e a gente tem desenvolvido um trabalho de pregação do Evangelho, de resgatando vidas. Estamos hoje com a nossa sede aqui no bairro Belo Vale. E enquanto a gente estava conversando, pastor, o senhor me contou algo surpreendente, porque o senhor está aqui só há 5 anos. 5 anos é pouco tempo demais. Mas o que o senhor já fez aqui, aliás, o que Deus fez através da sua vida aqui nessa cidade é algo grandioso, né? Eu fiquei surpresa. Eu tenho um motivo para glorificar a Deus. Eu acho que tudo isso é fruto desse desprendimento que você se dispõe a fazer, essa entrega. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então o que eu tenho visto é isso. É desafiador ainda o nosso trabalho, mas estamos vendo a bênção de Deus, estamos vendo cada dia as coisas ir acontecendo, e eu tenho motivos para glorificar a Deus. Hoje nós estamos aí já em 8 municípios com o trabalho da Assembleia de Deus de Madureira, que é ligada aqui
a sede Sete Lagoas que eu presido. Quais são esses municípios, pastor? Hoje nós estamos Prudente de Moraes, estamos em Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Ouro Branco, Desterro de Entre Rios, estamos também perto de Desterro de Entre Rios. Oh meu Deus, por um momento agora me fugiu. Daqui a pouco volta. Mas vai voltar. E lá em Desterro nós temos em Pereirinhas, temos no Gil, e temos na região que agora por um momento me passou aqui o nome, mas aqui um pouco eu retomo isso aí, né? Mas E é engraçado porque a gente sempre quando fala de Sete Lagoas e região, a gente pensa o outro lado. Vocês cresceram para o lado de Belo Horizonte ali, aquela outra região, né? Que interessante. Tem uma congregação a 250 quilômetros daqui. Nossa, né? É longe. Mas todos esses lugares estão sendo assistidas por pastores, homens de Deus, que têm me ajudado muito. Porque sozinho a gente não consegue, né? Então, a gente tem contado com essa ajuda. E pela bondade do Senhor, a gente tem visto Deus mover, Deus agir. E isso não é porque eu tenho estrela na testa, é porque eu resolvi aceitar o projeto que Deus tinha na minha vida. Tem essas fora daqui e aqui na cidade são quantas? Isso, aqui na cidade nós estamos com a sede, são 7 trabalhos hoje abertos aqui dentro de Sete Lagoas. Né? Então, estamos lá num projeto desafiador, ampliando a nossa estrutura hoje na sede. Ainda estamos num passinho de tartaruga, mas... Tem círculo de oração? Círculo Vou de oração. lá no círculo de oração. De segunda a sexta. Sério? Todo dia? Que bênção! Todos os dias, às 8, às 9 da manhã, há um trabalho... Eu nunca fui, pastor, você acredita? Nunca fui no círculo de oração da Assembleia. Esse trabalho é a coluna. O círculo de oração é a coluna. Tem uma história linda o círculo de oração. Né? Linda. E aqui, graças a Deus, não é diferente. Nós temos um grupo de mulheres simples, mas umas mulheres dispostas a dobrar um joelho e interceder, não só pela cidade, não só pela liderança, mas por tantas pessoas que hoje estão carentes e necessitadas de alguma coisa da parte de Deus. Verdade. Que coisa mais linda e que crescimento, assim, sobrenatural mesmo, porque 14 congregações em 5 anos... o senhor me falou que quando o senhor veio eram duas, né? Então, na verdade, 12 novas congregações em 5 anos. Meu Deus. Graças a Deus. Deus, Ele E um outro detalhe que o senhor falou que o senhor não comentou, o senhor está muito modesto, pastor. Outro detalhe que o senhor comentou que o senhor não falou é que dessas todas, elas se autossustentam, né? Só tem uma, eu acho que não, né? Que ainda está precisando de uma atenção nossa. Que provavelmente é uma das mais novas. Isso. E aí volto sobre a cadeira, né? Sim. Aí a cadeira. No ano de 2011, na nossa convenção, eu fui surpreendido com a indicação do meu líder nacional, o Bispo Manuel Ferreira, a assumir a cadeira de presidente de campo. Uau! Né? Eu pensava que era a cadeira de vice-prefeito. De vice-prefeito. Deus tinha reservado para mim a cadeira de presidente de um campo. Muito melhor. Então, eu louvo a Deus por isso. Então, esse é um pouco, ainda tem muita coisa, mas é um pouco da história desse humilde servo de Deus que está tendo o privilégio hoje de ser entrevistado por você, cara. Nossa, pastor, a honra é toda minha. Estou muito feliz de conhecer um pouquinho mais. A gente já conversava pelo Facebook, mas estou muito feliz de poder conhecer um pouco mais da sua história. Eu realmente fui abençoada com a sua história. Às vezes a gente pensa que o ministério da gente é pequeno, eu vejo a Aliança como meu ministério, que é pequeno, e eu falo, mas eu já tenho 3 anos. E aí agora ouvindo o senhor contar de tanta coisa que Deus fez, eu penso, não, eu tenho só 3 anos. Muda a visão da gente, ouvir uma história como a do senhor, é uma bênção mesmo. E assim como o senhor me impactou, eu tenho certeza que o senhor impactou também as pessoas que estão em casa. Então eu queria que o senhor aproveitasse esse momento agora para fazer o que Deus colocar no seu coração. Bem. Uma oração, uma palavra, o que o senhor quiser. Que esse momento o senhor separou para o senhor. Amém. Bom, Carol, eu quero então aproveitar esse espaço para dizer aos seus telespectadores que aquilo que Deus falou no último capítulo de Jó, nenhum dos projetos de Deus poderá ser impedido.
E eu quero que você receba essa palavra e segure ela de forma muito intensa dentro de você. Não importa o seu momento, não importa a circunstância, não importa a dificuldade que você está passando, e parece que tudo aquilo leva você a acreditar em desacreditar, em que não vai funcionar, em que não vai dar certo. Eu quero que você tome esse texto para a sua vida. Nenhum dos projetos de Deus poderá ser impedido. Eu quero que você abrace essa palavra, abrace essa verdade e faça essa verdade ser autêntica na sua vida. Deus, ele tem poder de mudar as coisas. Eu não tinha esperança, mas Deus me fez ter esperança. Deus me fez conquistar família. Deus me fez a oportunidade de servi-lo no seu ministério. Deus está me dando a oportunidade hoje de falar a vocês, porque o projeto que Deus tinha na minha vida, certo? Ele não impediu, ou nada impediu. Hoje eu estou aqui fruto de uma história que Deus escreveu da minha vida. E eu tenho certeza que Deus tem uma história bonita que escreveu para você. E nada vai impedir. Por mais que as coisas hoje parece que andando em uma contramão, acredite que Deus é poderoso para mudar a história como mudou a história de Jó. Como mudou a minha história. Deus pode mudar a sua e fazer você viver coisas extraordinárias. É o que Deus deseja para você. E eu espero que essa palavra possa ir de encontro com a sua necessidade e que Deus te abençoe e que você possa acreditar um pouco mais que esse Deus, que tem todo o poder no céu e na terra, ele tem algo para fazer de forma extraordinária por você na sua vida, no nome de Jesus. E eu quero, nessa oportunidade, Carol, se você me permitir, eu quero poder contribuir com isso para anunciar a você essa verdade que não é minha, é de Deus. E para você conhecer um pouco mais o nosso trabalho, eu quero, se for possível, Carol, passar um endereço, né? Claro, aqui pastor. Os seus telespectadores, e aqui na região onde temos o nosso templo, sede da Assembleia de Deus de Madureira, Campos Sete Lagoas, fica ali na rua José Teodoro Silva, número 62, no bairro Belo Vale 1. Tem algum ponto de referência, pastor? É onde é o ponto final da lotação do alternativo do Belo Vale 1. Então descendo não tem erro, ali gente. já vê o nosso templo, e os nossos cultos acontecem às terças-feiras, tá? Círculo de oração das 8 às 9 da manhã. E às terças, meninas, vamos no círculo de oração, eu vou. Às terças, os cultos às 19h30. E quinta-feira nós temos círculo de oração das 8 às 9, das 9 às 4 da tarde, o atendimento da Clínica da Alma. Que bênção. E às 19h30, a nossa Noite da Vitória. E domingo, com a nossa escola dominical, das 9 às 10h30 da manhã, e à noite os cultos evangelísticos, que estão, ora, na direção dos departamentos de senhoras, de mocidade, também da Secretaria de Missões, do DI, domingo agora vai ser culto do DI, né? Então, enfim, será um prazer receber você e sua respeitosa família para congregar conosco, para nos prestigiar e conhecer o trabalho que a Assembleia de Deus de Madureira está realizando na nossa querida Sete Lagoas. Amém. Pastor, muito obrigada. Foi uma honra mesmo entrevistar o senhor. Eu sei que vidas vão ser tocadas e que as pessoas vão lá para conhecer mais de perto o trabalho, que é um trabalho que realmente tem edificado a vida das pessoas. E você que está em casa, você pode ver esse testemunho quantas vezes você quiser, você pode encaminhar para outras pessoas através do portal da Revista Aliança, www.revistaliança.com.br, está aparecendo aí para você. E eu te espero amanhã com mais um testemunho que vai edificar a sua vida. Até lá!